Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das quartas-feiras de conversas, né? Durante o mês de abril nós estamos trabalhando o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, né? E na noite de hoje nós temos a nossa querida Gabi falando sobre Na Hora da Crise, é o capítulo 70 deste livro. Então, temos certeza que Gabi nos trará excelentes reflexões, um momento muito propício para um tema desses, né? Muitas crises, muitas coisas desconfortáveis acontecendo, se não diretamente conosco, ao nosso redor, ao redor do mundo, né? Mas mantenhamos fé e esperança de dias melhores sempre, né? Mas antes de passarmos a Gabi, vamos fazer, como de praxe, a nossa mentalização pelo planeta Terra. Então vamos fechar os nossos olhos, imaginar o nosso Mestre Jesus, Mestre guia e amado, todo pleno e poderoso, com as suas energias divinas, resplandecendo ao seu redor, sua aura iluminadíssima, e Ele derramando as suas bênçãos divinas sobre o planeta Terra, que Ele governa com amorosidade, com empenho, na busca de uma elevação moral de toda a humanidade ligada a este planeta. Então vamos imaginar e vamos colaborar com a nossa luz, por menor que seja, porque ainda somos ínfimos em termos de luz diante do Mestre Jesus. Mas vamos dar também a nossa parte, a nossa contribuição. Vamos estender as nossas mãos, vibrando paz, luz e energia. Mas vamos imaginar essa imensa energia potente e brilhante do Mestre Jesus, saindo abundantemente do seu corpo perispiritual. Luz brilhante, corpo diáfano, espírito de luz que já é luz, somente luz. E ele faz essa luz vibrar sobre todo o planeta Terra, estimulando a paz, a harmonia, colocando a sua luz divina nos corações de todos os dirigentes das nações, para que evitem a guerra, cultivem a paz, envolvendo a todos nós, humanidade aqui ligadas ao planeta, nas bênçãos divinas de luz, para que os nossos corações sejam semeados pelo amor divino e que possamos projetar também a amorosidade, colaborando com a melhora da psicosfera do nosso planeta e de tudo ao nosso redor. Muita luz, muita paz. Vamos envolver também o nosso Brasil, nosso querido irmão Ismael, espírito responsável pelo Brasil, derramando sobre o nosso país, sobre o nosso estado, nossa cidade, as bênçãos divinas que necessitamos para termos dias melhores, de mais paz e mais tranquilidade. E é na certeza desse amparo divino, na certeza de que Deus está conosco, Jesus e Maria nos cobrem com os seus mantos sagrados, e sob o amparo de Ismael para o Brasil, que encerramos a nossa meditação e damos a palavra a Gabi para as boas reflexões. Muita paz para todos nós. Gabi, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Estamos aqui em mais uma doutrinária das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do texto Na Hora da Crise, capítulo 70, que é um texto psicografado por Chico Xavier e é um texto de Emmanuel, de um livro chamado Religião dos Espíritos. Esse texto é da reunião pública de 5/10/1959 e esse livro ele caminha de acordo com algumas questões do Livro dos Espíritos. E a questão aqui se refere a 466. A questão 466 do Livro dos Espíritos, ela é do capítulo 9 e ela da intervenção dos espíritos no mundo corporal e fala da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a pergunta é: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal?
Eu confesso que de início eu não vi muita relação, né, do texto com essa pergunta do Livro dos Espíritos, exceto em um determinado ponto que eu vou falar um pouquinho mais para baixo a respeito desse texto. Bom, então voltando ao início do texto, o texto se inicia assim: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Essa frase, ela me remeteu muito a essa carta aqui do Tarô Zen de Osho, que é a carta do mestre. Essa carta do Tarô Zen de Osho, ela é a carta 79, ou a carta primeira, enfim, que ela não se relaciona, ela não tem carta análoga no tarô comum, né? Seja no tarô de Marcellus, no tarô de Waite, que são os tarôs mais utilizados hoje. Essa carta, ela, além de trazer aqui, ó, vários chakras que estão visíveis, ativados e claramente ativados e conectados aqui com o divino, né? Ela fala da busca de um mestre interior e de um mestre exterior também, né? Ela fala de uma busca interna e ela fala de buscar também exemplos para que essa busca interna seja clareada, digamos assim. O texto, na hora da crise, ele discorre bastante sobre a dualidade entre o que o mundo nos pede e o que o Cristo nos pede, né? Indiscutivelmente, nós estamos ainda muito distantes da caminhada espiritual de Jesus Cristo, né? Aqui a gente não precisa nem dizer que se estamos ainda encarnados em um mundo de provas e expiações, é que muito ainda temos a expiar. Principalmente agora, nesse período de transição planetária, que nós vamos ter que viver todo esse processo turbulento de transição que nós já estamos observando, né? Então, isso significa que estamos todos aqui ainda em um estágio muito distante, evolutivo, em relação ao desenvolvimento de Jesus Cristo, né? Mas isso não quer dizer que Jesus não possa ser um mestre para nós, né? Aliás, estamos dentro de uma religião cristã e, por isso, trazemos Jesus Cristo como guia e como mestre. Não quer dizer que a gente sempre consiga cumprir esse movimento, esse caminhar, mas significa que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz de se tornar uma pessoa melhor. Significa que nós estamos sendo cobrados, né, constantemente a nos desenvolvermos e a nos tornarmos pessoas melhores para a gente, para as pessoas que a gente convive e para o universo, porque a gente, com o nosso processo evolutivo, a gente acaba também arrastando outras pessoas e contribuindo também para a evolução do universo. Aqui, em momentos de crise, a gente fica muito dual em relação ao passado, aquela coisa que se foi, aquela perda, né, por exemplo, e o futuro, né, um futuro que é incerto, do qual a gente não tem como determinar, não tem como ter certezas, né? Até porque muitas das coisas, muito do nosso futuro tem relação com o nosso presente, sobre como a gente se relaciona com o nosso presente, né? E muitas vezes envoltos aí por um processo de ansiedade, pela incerteza do futuro, né? E envoltos também pelo apego, né? A gente acaba se prendendo e prolongando um pouco mais o nosso processo de sofrimento, que é essa carta aqui do 9 de nuvens, que se refere ao 9 de espadas, que tem esse senhorzinho aqui, ou essa pessoa aqui, sofrendo bastante, né? Esse prolongar nesse passado, esse apego com esse passado,
muitas vezes ele prolonga, né, o nosso tempo de sofrimento, o nosso tempo de dor, na verdade, né? A gente sempre fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento a gente pode evitar. O sofrimento tem mais relação sobre como a gente lida com aquilo ali do que de fato com a condição, né? Diferente da dor, né? A dor, ela existe, ela pontua e ela tá lá e é um fato, né? O que a gente pode mudar é se a gente sofre mais ou menos, se a gente fica muito tempo, se a gente fica pouco tempo, como a gente transmuta aquela informação de dor, né? Tem até uma música que eu gosto muito, que eu tenho ouvido ela recentemente, que ela fala justamente sobre isso, é uma música de Avoar, que fala sobre, às vezes a gente se perde, né? E a gente se prolonga demais ali num processo de dor, de sofrimento, né? Enfim, não exatamente com essas palavras, agora eu não tô me recordando exatamente, mas ela, essencialmente, ela fala sobre isso, né? Sobre esse prolongar nosso, às vezes, pelos caminhos que a gente toma, né? Os caminhos que a gente caminha, prolonga os efeitos daquela dor, prolonga ali um sofrimento, né, que talvez não fosse necessário. E aí o texto caminha, é o passado que teme em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, justamente isso que eu estava falando. Esse passado, esse apego ao passado é um cárcere, é aprisionador, né, e por um outro lado, um futuro que a gente desconhece, que a gente não sabe qual é, e que muitas vezes é a nossa libertação. Muitas vezes é o que está lá no futuro que vai fazer com que a gente entenda esse passado. E é óbvio que no processo constante de autoavaliação, a gente se pergunta mesmo, né? Eu creio muito que seja um processo natural se questionar, né, sobre as coisas que nos acontecem. Mas eu acho que a ideia do questionar é muito mais no sentido do que eu posso fazer diferente daqui para frente, do que de fato um processo que deveria trazer um prolongamento do nosso sofrimento, né? E aí ele continua: a luz, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser, né? Engraçado isso, porque o que deve ser tá lá na frente. De novo, a gente não tem noção do que é, né? E a gente acaba se perdendo nesse processo, né? Entrando por caminhos muito mais sofridos, muito mais intensamente sofridos, intensamente vivenciados pelas escolhas que a gente toma durante esse processo, quando a dor chega até nós. E aí o texto traz vários exemplos, né, de o que o mundo pede pra gente, o que o Cristo pede pra gente. E aí eu vou ler alguns pontos aqui que eu achei mais interessante. E aí ele diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. E esse é um ponto que é engraçado, porque andar muitas vezes dói, né? Caminhar nesse processo de autoconhecimento é um processo extremamente dolorido. E recentemente eu atendi uma pessoa que ela falou exatamente isso pra mim. Ela falou assim: eu caminho muito intensamente nesse processo de autoconhecimento, mas hoje eu não julgo mais quem escolhe não fazer esse movimento, porque é muito dolorido. Por outro lado, da mesma forma que é muito dolorido, é um processo muito transformador, muito libertador, e um processo do qual eu não consigo mais me desvencilhar. É um caminho sem volta, como a gente diz normalmente, né? Então, não que a gente não precise em alguns momentos acomodar e confortar as coisas, né? Mas eu tenho percebido no meu caminhar que é muito mais sobre se desconfortar e sair da zona de conforto do que de fato permanecer nela, porque em longo prazo também a zona de conforto nem sempre
é muito gostosa, sabe? Às vezes promove dores na gente muito profundas, das quais a gente não tem nem a percepção. E muitas vezes quando a gente sai daquela situação que a gente achava que era confortável, a gente entende muitos erros dentro do nosso processo, né? Então Jesus pede pra gente levantar e caminhar, independente do que esteja acontecendo e das condições, numa esperança de um futuro que a gente não sabe qual é, mas que é um futuro que vai justificar todas as coisas que a gente passou nesse caminhar. E aí continua mais na frente, o texto diz assim: diz o mundo, descansa e goza, pede o Cristo, avança enquanto tem luz. Diz o mundo, censura como quiseres, pede o Cristo, não condenes. E aí a gente vem, né, num mundo de novo dual, dentro do que é ideal e do que é possível. Ainda hoje eu estava falando, agora há pouco, antes de iniciar a gravação da palestra, eu estava falando sobre o quanto eu tenho percebido lá no meu Instagram, nos meus stories, o quanto eu tenho percebido que dentro das redes sociais as pessoas elas têm se sentido livres para desrespeitar o espaço do outro e desrespeitar quem o outro é, sem que o outro esteja necessariamente desrespeitando outras pessoas, né? Livremente, com uma desculpa de ponto de vista, de tô colocando, eu sou livre para colocar o meu ponto de vista. E a gente precisa ter muito cuidado sobre o que de fato é ponto de vista, né? E sobre de fato com quem eu posso ou deva falar alguma coisa. E o que de fato é eu estar colocando os meus preconceitos e as minhas questões, né? Empurrando goela abaixo num espaço que é do outro, né? Eu tenho uma blogueira que é uma mulher trans e ela fala abertamente sobre tanto o fato dela ser uma mulher trans como o fato dela ser uma mulher obesa, né? E ela tem um Instagram muito rico em termos de entendimento do que é respeito, e vira e mexe ela coloca alguma caixinha de alguém que fez algum comentário a respeito da voz dela, a respeito do corpo dela, a respeito de como ela se veste, num espaço que é dela. Isso é sempre muito desconfortável para mim, porque se o espaço é do outro e eu não concordo com aquilo, e eu acho até que o outro tá se machucando, enfim, mas que ele não tá machucando ninguém, né? Eu confesso que eu entendo que eu não deva falar nada, né? Que eu apenas me retire, já que eu não concordo com aquela postura, se assim eu achar. Não é o caso. No caso dela, eu utilizo bastante assim como uma forma de reflexão mesmo, né? E tem sido um laboratório interessante de observar o movimento das redes sociais, de preconceito mesmo, né? O quanto as pessoas elas escondem os próprios preconceitos dentro de pontos de vista. E isso é muito delicado, né? Isso é muito delicado. O Cristo pede que a gente vá se modificando e se melhorando cada dia mais, acima de tudo por nós, né? É um caminhar que ninguém pode fazer. E eu bato e rebato aqui que ainda aquelas pessoas que têm filhos, elas não estão aqui para salvar a alma dos seus filhos, elas estão aqui para salvar a sua própria alma. Então, esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, de autoamor, de imposição de limites, ele deve ser contínuo, né? É um trabalho que a gente começa a partir do momento que a gente começa a tomar um pouco mais de consciência da nossa existência, né? E a gente nem finaliza depois que a gente desencarna, porque a gente desencarna e a gente continua lá do outro lado esse processo também, né?
Mais na frente, Emmanuel fala assim: diz o mundo, acumula o ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que amontoastes, para quem será? Obsessão também é um problema de sintonia. E é nesse ponto em que a gente conecta justamente com a questão 466 do Livro dos Espíritos. E aí eu vou relembrar aqui a pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Gente, quando a gente entra em um centro espírita e a gente busca um atendimento espiritual em relação a algum processo obsessivo que a gente está vivenciando, é claro que a gente pode, sim, buscar claro que eu vou corrigir a frase. Quando a gente entra em um centro espírita em busca de uma cura de um processo obsessivo, a gente vai até o centro, né? E a única possibilidade, considerando que nós viemos aqui para salvar unicamente a nossa alma, a única possibilidade que a gente tem de saída de sintonia é nossa. A gente tem todos os artifícios dentro do centro para que nós mesmos nos desconectemos desse espírito que nos acompanha em um processo obsessivo, né? Que estamos falando aqui de processo obsessivo. Ainda que a gente tenha, de fato, dentro das casas, o atendimento a esses espíritos que nos acompanham, e a gente tem mesmo, né? Esses espaços, essas reuniões mediúnicas de desobsessão, e que a gente converse com aquele espírito e tente, de fato, fazer esse processo de desconexão, encaminhamento desse espírito, né? E é claro que isso é muito mais pela ajuda da espiritualidade do que, de fato, pela mediúnica em si, né? Se a gente não fizer essa caminhada de melhoria, né? A gente vai se conectar com outros espíritos, aquele se vai e a gente se conecta com outros. Ou às vezes a gente até volta e chama aquele mesmo que estava lá em um processo de reencaminhamento. Então, a obsessão é um problema de sintonia. E para a gente sair dessa sintonia, a gente é que faz o movimento. Então, quando a gente entra em um processo obsessivo, a doutrina espírita diz pra gente que a gente tem total capacidade e condição de desintonizar e mudar o nosso caminhar. Muitas vezes, aquele processo obsessivo é uma forma da gente perceber algum padrão que a gente não estava observando, né? É também uma forma que nos leva a um sofrimento, que nos leva a uma crise, que nos leva a uma dor e acaba por sermos humanos também, chegando aqui um pouquinho no sofrimento, né? Não vamos ser hipócritas de dizer que a dor não acaba descambando a maior parte das vezes no sofrimento aqui pra gente ainda na condição humana, né? Porque eu não gosto desse processo de angelicar demais, porque faz com que as pessoas que entram nesse processo de dor se sintam piores. Essa é a minha visão do processo. E eu entendendo que nós podemos chegar a essa condição, que a gente vai ficar mais ou menos nessa condição, a gente torna mais viável o processo de sair desse sofrimento, que eu acho que é a ideia mais bacana, né? A gente tornar palpável esse caminhar. Então, esse processo de obsessão, né? Nada mais é do que, de fato, a sintonia. Depende muito mais da gente, de como a gente se conecta e como a gente sintoniza-se e quais são as nossas crenças limitantes, quais são as nossas sombras que a gente não quer olhar, que a gente finge que não está olhando, quais são os nossos preconceitos, quais são as nossas questões que precisam ser trabalhadas.
E aí Emmanuel continua: o ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível. Traçar-nos-á rumo certo. E aí, caminhando desse processo de sofrimento, a gente pode chegar ao 10 de nuvens, que é a carta do renascimento. E essa carta aqui no Tarôzinho de Osho, ela fala que basicamente a vida nos dá um limão e a gente faz uma limonada, docinha até, hein? É um processo fácil? Não, não é um processo fácil. É um processo que sempre a gente consegue não sofrer, só sentir a dor? Não, nem sempre. Às vezes a gente precisa sofrer. Às vezes a gente ainda tá naquela condição de sofrer, mais ou menos, para de fato transmutar aquela dor. Mas Jesus nos convida a, através desse renascimento, a gente sair do sofrimento e chegar nesse processo aqui que a Carta da Solitude nos traz. Desse caminhar solitário, porque ele é um caminhar interno e o autoconhecimento é um caminhar solitário, apesar das conexões que a gente faz nos auxiliarem, nos chamarem a atenção para esse processo. No entanto, o autoconhecimento é um caminhar que nós podemos fazer com nós mesmos, né? Mudar as nossas atitudes, nos tornarmos pessoas melhores, observar as nossas crenças, observar as nossas sombras. É um trabalho interno que a gente faz conosco mesmos. Ainda que a gente tenha ajuda de terapias, de psicólogos, se a gente chegar ao psicólogo e não estiver disposto a fazer esse trabalho externo, a abrir as nossas sombras e a gente ficar ali só contando a parte que a gente quer contar, esse movimento interno, ele não acontece. Não é pagar a terapia, pagar a psicóloga, pagar um terapeuta holístico, que vai fazer com que esse movimento interno seja feito. Então, esse movimento interno, ele é individual, ainda que a gente conte com a socialização para facilitar esse processo interno. E a Carta da Solitude, que corresponde à Carta do Eremita, no Tarô Comum, fala desse processo de iluminação solitário. Esse processo em que a gente olha para as nossas sombras e a gente ilumina as nossas sombras. E é isso que Jesus nos pede. Jesus não nos pede para esconder que a gente sofra, por exemplo. Jesus nos pede para que a gente chegue a um entendimento em que, em algum momento, eu vou reduzir esse sofrimento e vou deixar mais na dor. Em algum momento, eu vou crescer tanto e eu vou conhecer tanto as minhas sombras que esse processo de renascimento, ele vai ser mais leve, ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais tranquilo. Em algum momento, eu vou me conhecer tanto que esse processo de solitude, ele não me assuste mais. Em algum momento, eu vou estar tão confortável comigo mesma, com as minhas sombras e as minhas luzes, que eu vou ser capaz de passear por elas, buscando um caminho que seja melhor para mim, para as pessoas que eu convivo, para o mundo em que eu vivo. E aí, nesse trecho em específico, eu vou voltar aqui, não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente lê isso, para que a gente não substitua isso para a positividade tóxica ou para a espiritualidade tóxica. Ainda ontem ou hoje eu li um post de uma pessoa muito querida, um terapeuta holístico muito querido meu, que falava justamente sobre isso. Foi um post que eu coloquei no meu Instagram, também no meu story. Falando sobre isso, né? Sobre aquelas pessoas que
você, estando nesse estado de sofrimento, virem para você e falem, não, você não precisa sofrer. Você não vai sofrer, vamos orar, vamos seguir em frente, vamos bola para frente, espera a próxima oportunidade, a próxima situação, né? Tirando o mérito do caminhar daquela pessoa, né? Que tenhamos muito cuidado, que não sejamos essas pessoas que têm essa positividade tóxica. E óbvio que sim, a gente tem que buscar esse caminhar de pensar mais positivo, de ter um olhar mais positivo sobre as coisas, de entrar menos no processo de sofrimento, de renascer de maneira mais fácil. Mas isso a gente consegue com caminhar. Se a gente nega o nosso sofrimento porque a gente não tem coragem de dizer ao outro que ainda estamos nessa condição de sofrer mais, a gente não consegue ganhar no processo. A gente não consegue fazer um movimento para reduzir a dor, reduzir o sofrimento diante de uma dor. Muitas vezes, negando as nossas questões, negando as nossas sombras, negando as nossas dores, negando os nossos sofrimentos, para se encaixar em um padrão que a sociedade coloca de positivo, né? A gente não faz o nosso caminhar. A gente não vai ganhando essa ancoragem para que esse renascimento seja mais leve. Negar as nossas sombras não é o caminho do meio. Muito pelo contrário, né? Fazer essa caminhada de autoconhecimento, reconhecendo as suas dificuldades, reconhecendo as suas sombras, é que vai fazer com que a gente entre neste caminho aqui de autoiluminação, aproveitando o social, aproveitando as relações, aproveitando as questões da nossa vida, aproveitando as crises da nossa vida com mais leveza. E essas crises e essas dores, elas não vão deixar de existir. A gente é que vai, com o processo, aprendendo a caminhar por elas, momento a momento, que é uma outra carta aqui do tarôzinho de hoje. Caminhando com mais leveza. Quando a gente escolhe esconder essas sombras da gente e dos outros, a gente só está fazendo o trabalho inverso aqui do mestre. A gente só está não se conhecendo, a gente só está fingindo que a gente não é algo que a gente não é, a gente está fingindo não ter uma imperfeição, não ter uma sombra, nem vou colocar imperfeição, não ter uma sombra que nós sabemos que temos, né? E esse não é o caminhar do verdadeiro autoconhecimento. Então, que possamos usar sim o Cristo como essa bússola, né? Como esse exemplo de iluminação, de espiritualidade. E que nesse processo a gente possa aproveitar o caminho, o nosso autoconhecimento como um caminho. Entendendo que as nossas sombras elas precisam estar abertas para que a gente possa aprender a lidar com elas. E entendendo e olhando para trás e vendo o nosso caminhar e vendo o quanto nós ganhamos ao longo desse tempo, ao longo dessa caminhada de autoconhecimento e valorizando isso também. Entendendo que o Cristo ainda está anos-luz à frente da gente. Mas que se a gente fizer de pouquinho em pouquinho um trabalho de formiguinha, em algum momento da nossa existência imortal, nós vamos chegar próximos a um desenvolvimento. Vamos ser mestres da nossa caminhada e do nosso ser. Que possamos aproveitar esses momentos de crise para refletir, crescer,
entender os nossos erros e modificar o nosso futuro. Que possamos também valorizar o nosso processo e reduzir um pouco o anseio do que vem no futuro, que é difícil, mas é possível. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui. Um cheiro. Muito obrigada, Gabi, pelas belas reflexões. Agora vamos fazer o que nos cabe, ver por que estamos escutando isso, né? Que precisamos aprender, melhorar na nossa vida. E agora vamos ao nosso atendimento espiritual. Para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, peço que para lá se dirijam, convictos de que receberão paz, luz, harmonia, bênçãos divinas abundantes sobre nós. Que esses nossos amigos queridos, os 3 atendentes fraternos designados para os nossos lares, neste momento, que pode ser à noite ou pode ser em qualquer outro momento quando estivermos ouvindo e vendo os nossos vídeos, eles já estão agora nos nossos lares, com aqueles que estão devidamente conectados, né? Então vamos fazer já nossa conexão mental com eles também, nosso sentimento de gratidão. Eles que limpam toda a psicosfera do nosso lar, os nossos campos, dos familiares que estão conosco, de forma que possamos receber abundantemente todas as bênçãos de paz, de luz, de amor que serão derramadas intensamente sobre nós. Então, de olhos fechados, vamos fazer o nosso exercício respiratório para facilitar a nossa conexão com esses nossos amigos queridos. Inspirando profundamente, retendo as bênçãos que eles já derramaram no nosso ambiente. E expirando com força tudo que não queremos mais, aquilo que já sabemos que não nos faz bem, mágoas, ressentimentos, quaisquer outros sentimentos negativos que nos assolam. Que Deus esteja sempre conosco. Mais uma vez, façamos mais uma respiração dessas. Inspirando profundamente, mentalizando todas as bênçãos de luz e paz que necessitamos. Retendo essas bênçãos e expirando o que não nos faz bem. E uma última vez, inspiremos a paz, a luz, o amor, o perdão, a tolerância que desejamos ver ao nosso redor. Retenhamos dentro de nós tudo de bom. E agora, com calma e tranquilidade, energias transmutadas, externemos também na expiração todas as bênçãos que desejamos ter e que precisamos ser para ter. Muita paz para todos nós. Conversemos com os nossos amigos queridos, a nossa imensa gratidão a esses nossos irmãos. Digamos a eles, humildemente, o que achamos que precisamos. E eles, que estão conectados diretamente com Deus nosso Pai, com o Mestre Jesus, escutam os nossos pedidos e derramam sobre nós aquilo que efetivamente nós precisamos. Muitas vezes, as bênçãos nos chegam não da maneira exata como pedimos, mas nem por isso são menos bênçãos. São sempre bênçãos de amor, de amparo, de consolo, de proteção, de forças para seguirmos à frente com o nosso caminhar aqui reencarnatório. E na certeza de que esses nossos irmãos nos trarão todas as bênçãos que humildemente pedimos, todas as curas que humildemente pedimos, e se assim for a vontade de Deus nosso Pai, que tudo vê, tudo provê, vamos imaginar que esses nossos amigos queridos ao nosso redor estão retirando abundantemente, passando suas mãos unidas sobre nós, limpando a nossa aura, retirando fluidos de mal-estar, de doenças, de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, retirando energias perversas que nos foram direcionadas, ou por seres encarnados ou desencarnados, muitas vezes também energias negativas que nós mesmos acumulamos dentro de nós e que isso se reflete em doenças, em mal-estar,
em tristezas, ansiedades, depressões. Então vamos imaginar que estamos recebendo um verdadeiro banho de limpeza energético, com todas essas energias densas e pesadas sendo eliminadas através do passe magnético desses nossos irmãos, do passe espiritual desses nossos irmãos queridos, em espírito, nos aplicando esse passe, limpando energeticamente toda a nossa aura, todo o nosso campo, para que possamos agora sim receber as bênçãos de paz, de luz, de saúde, de cura que almejamos. Vamos imaginar essas bênçãos se derramando sobre nós em forma de pétalas, pétalas brancas de amor, de paz, tranquilidade. Essas pétalas penetram os nossos corpos, os nossos 4 corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Energia de paz nos envolve por inteiro, por completo. Podemos sentir essa paz vibrando na nossa mente, no nosso coração, no nosso centro das emoções. Paz, paz e paz. É tudo o que desejamos, é tudo o que almejamos e é o que esses nossos amigos queridos podem e derramam abundantemente sobre nós. Que as tuas bênçãos divinas, meu Deus, possam ser sempre presentes em nossa vida. E vamos também abençoar a todos aqueles a quem desejamos. Vamos mentalizar parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho. Muita luz sobre todos os que nos cercam. Muita paz, que assim seja. Muita paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo um dia de paz, tranquilidade e principalmente fé, confiança e esperança de dias melhores. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muita paz.